Rádio Novo Milênio, 98.1 FM. Caros amigos, telespectadores da Novo Milênio de Comunicação e também da FM 98.1, é com muita alegria que, convidado por essa rede de comunicação católica, para falar um pouco da minha trajetória, da minha vida, nesses 52 anos, prestes a 53 anos de vida. Sacerdócio, família, vida de igreja e a pessoa Padre Jorge Brito, assim conhecido. Mas o meu nome é José Jorge Brito de Souza. Eu tenho dois nomes, né? José, que é o homem justo, e Jorge, o homem da terra. Então eu sou um justo homem da terra, aquele que vive no meio do povo, como diz o próprio nome, aquele que vive na terra, com os pés plantados no chão. Sou o 8º filho de uma família de 9. Depois de mim, ainda tem uma irmã de nome Ione. Mas eu tenho 8 irmãos. Tinha, porque atualmente eu tenho 7. Porque um faleceu há alguns anos. Então hoje tenho 7 irmãos, comigo 8. Mas éramos 9. Filhos de Judite Santos Souza, José Clemente de Souza. Meu pai era cearense, lá da cidade de Juazeiro, Crato, Jardim, aquela região. E minha mãe é daqui, baiana, da cidade de Elísio Medrado. Então se encontraram aqui em Salvador e construíram família. Ambos muito católicos, criaram os filhos todos sob o regime do Evangelho e a lei católica. Todos dois tinham papéis especiais de ministros extraordinários da palavra ou da Santa Comunhão dentro da comunidade católica, na paróquia São João Bosco, no bairro do Palmiúdo. Mas participávamos da comunidade Sagrado Coração de Jesus, onde hoje é conhecido como o Bronco do Palmiúdo. Mas naquele tempo, todo mundo conhecia a Baixada como as Hortas. Porque quando eu nasci ali, entre o Palmiúdo e o Iapeí, onde hoje se chama Bronco, aquilo tudo era horta. Horta de alface, de coentro, cebolinha e hortelã. E no outro lado tinha uma cocheira que criava muitos bois e do outro lado uma grande horta chamada do Português que plantava flores. Imagine em Salvador, com esse clima, plantava flores. Mas ainda me lembro as flores, muitas rosas e palma de Santa Rita. Então eu vivia num ambiente assim. A rua que a gente morava, na rua Senhor dos Passos, 91E, Iapeí, era a rua que tinha algumas famílias. Eram poucas famílias que moravam naquela localidade. Dormíamos ao som das gias cantando, ali no meio daquele córrego que molhava toda a plantação das hortas. E eu nasci em 1971, no dia 21 de novembro. Ali, na
que se tivesse de nascer, se eu fosse espírita, tivesse que nascer, muitas vezes eu escolheria nascer na mesma família. Mas como sou católico, eu creio que a gente tem diante de Deus um único papel e uma única vida, então eu sei que isso não vai se repetir. Mas de certa forma é bom, porque fica na memória da gente coisas muito boas que vivi na minha infância. Então, cresci acostumado ao meu pai nos conduzir para a igreja, para a missa. Eu corria muito por ali, brincava. E Padre André, que hoje mora comigo, está fazendo 90 anos de vida, ele me batizou com 1 ano de idade na igreja de Santana, ali, perto da Baixa dos Sapateiros. Quando eu fui batizado juntamente com Ieda, a minha irmã próxima. Então, ela com 2 anos e eu, com 3 anos, e eu com 1 ano de idade. Então eu fui batizado lá, na igreja de Santana. Cresci nesse ambiente familiar com os outros irmãos, Jair, José, Paulo, depois a Ilza Maria, Ilzete, José Luiz, José Carlos, em memória, depois Ieda, eu e Ione. Então era essa a nossa família. Mas meus pais eram muito caridosos. Também no decorrer de nossa vida, eu vi na minha casa ser uma casa de acolher muita gente. Muitos parentes moraram conosco. Muitos primos e primas moraram conosco. Então chegou o tempo de nossa casa ter 15 pessoas, além dos filhos, os sobrinhos que moravam e que vinham. E não só sobrinhos, também pessoas amigas que vinham para estudar, que estavam por ali, moraram conosco há algum tempo. Vi um pai e uma mãe que eram acolhedores e caridosos. Brinquei muito a minha infância. Brincava muito. Numa época que não existia celular, não existia nada que temos hoje. Eu brinquei de guiador, eu brinquei de futebol, eu brincava de tanta coisa. Até carnaval. Fazia o carnaval de brincadeira, era uma beleza. Mas a minha brincadeira preferida, era celebrar missa, era fazer procissão, reunia os amigos para pregar, celebrava missa com partilhas de hortelã. O problema é que queriam comungar mais de uma vez e eu brigava. Só se comunga uma vez. E aí pronto, acabava a brincadeira, porque os colegas eram muito gulosos, queriam comer muito as hóstias que eram partilhas de hortelã. Bom, assim eu fui crescendo nesse ambiente familiar cristão. Todos os domingos ia à missa e aos 8 anos de idade fiz a primeira Eucaristia. E naquele dia tão sublime me veio também a vontade de ser coroinha. E assim fui tomando gosto na vida religiosa e crescendo dentro desse ambiente religioso. Eu era, assim, pequeno, com 8, 9 anos, mas já tinha turma de catequese, que eu tomava conta. Um grupo de crianças chamado Cordeirinho de Cristo. Depois comecei a ser catequista dos pequenininhos. Então, naquela época, o então prefeito, mais tarde, o então prefeito da cidade de Salvador, Manuel Castro, desapropriou a horta e trouxe para o bairro um bando de famílias que estavam espalhadas em Salvador, vitimadas das enchentes, da chuva, e criou um bocado de embriões, que ele chamava de casas, que eram embriões, onde colocaram essas famílias para morar em lugar mais plano, mais seguro. Então eu vi o bairro ser transformado. E quando essas pessoas chegaram lá, não possuíam nada quase, então eu fazia uma campanha
de quem tinha móveis usados para dar a essas pessoas. E muitas pessoas do IAPI, do Palmiúdo, Caixa d'Água, doavam geladeira, mesa, fogão, bujão. E a gente começava a fazer essa campanha e dando a essas famílias que chegaram lá no nosso bairro. Assim foi crescendo uma fama de Padre Jorge. Eu com 14 anos, o povo já me chamava assim, Padre Jorge, Padre Jorge. Tudo que queria resolver de igreja, procurava o Padre Jorge. Uns me chamavam Padre Rabicó, era engraçado. Outros me chamavam de tantos nomes de padre, Padre Garotão, chamavam assim. E assim eu fui crescendo nesse ambiente. Ao terminar o segundo grau, naquele tempo tinha cursos técnicos. E eu sempre gostei da área de saúde. Então eu enveredei pelo caminho da área de saúde, pensando que se não desse certo o sacerdócio, eu iria ser um médico, um enfermeiro. E assim enveredei pelo caminho da saúde e me formei na área de laboratório. Fui trabalhar em laboratório, mas aí o chamado já vinha desde criança. Já desde criança era forte o chamado, o desejo de ser padre. E indo para os encontros vocacionais, eu participava. E muitas vezes ouvi esse texto de Isaías 43, que diz assim, diz com muita força, né? Eis que eu troco, permuto nações por causa de ti. Está aqui, escrito em Isaías. Eu troco pessoas por causa de ti. Eu permuto nações em teu lugar. Isaías 43, de 3 a 4. Então eu ficava pensando comigo, como é que Deus trocava uma pessoa por uma nação inteira? Eu ficava me perguntando, como é que troca tanta gente que é no mundo por uma nação? Onde é que tem tanta nação para Deus poder trocar? Mas um dia, convidado pela médica para realizar um exame de espermograma, eu chamei o paciente, fiz a coleta e levei para o microscópio o exame para ser realizado, os procedimentos. Então, com uma máquina, naquele tempo, hoje não, tudo hoje é automatizado. Você pega o sangue, bota numa máquina, ela conta o leucócito, conta tudo. Mas naquele tempo tudo era mais manual. Então eu botei o olho no microscópio e com uma lâmina de contar leucócito e com um contador manual ao lado, coloquei os olhos, comecei a contar os espermatozoides vivos, ativos, os lentos e os mortos. Depois chamei a médica e disse, pronto, doutora, terminei. Agora vou multiplicar por 50 para obter o resultado. Ela me disse, não. Leucócito você multiplica por 50. Mais espermatozoide você multiplica por 200. Por 200 ela é. E quando eu multipliquei por 200, eram milhões. Mais de 100 e tantos milhões de espermatozoides. Então eu cheguei e disse, olha aí, a Bíblia, já naquele tempo, que não tinha o alcance que a gente tem hoje, já na boca do profeta dizia, eu pergunto uma nação por causa de ti. Imagine, naquele dia que eu fui fecundado, sozinho, eu sozinho fui fecundado. Né? E todos os outros se perderam. Não tive dúvida. Depois daquilo ali, o médico abriu um laboratório e ele me convidou para ser responsável. Embora eu não fosse farmacêutico nem bioquímico, mas ele confiava tanto em mim que disse, você vai lá. E ele disse, eu lhe dou 2 salários. Eu disse, não, eu vou ser padre. Ele, 3. Ele disse, não, eu vou ser padre. Né? E ali larguei tudo e fui para o seminário. Fui para o seminário. Eu fui o primeiro filho a sair de casa, dos 9, né? Todos tardaram a sair de casa. Eu fui o primeiro a sair. Quer dizer, minto, porque antes de mim saiu o Jair, já saiu casado, né? Eu fui o segundo, então.
o segundo a sair de casa. Fui para o seminário. E o seminário era ali no Garcia, o propedêutico, onde hoje funciona a Cúria. Nós fomos a terceira turma do propedêutico, fundado pelo então cardeal Dom Lucas Moreira Neves. Então, eu fui o terceiro propedêutico. Fiquei lá um ano morando no Garcia, depois transferido para a federação. Os anos de seminário são anos de preparação para o sacerdócio, mas eu nunca perdi o tino social. Nunca perdi. Nunca perdi. Então, estando no seminário, eu logo comecei a visitar as casas ao redor, fundei uma associação de moradores, tinha mais de 200 pessoas que participavam, elegeram o presidente da associação, imagine, e o seminário não permitia. E depois eu tinha um grupo chamado Ronda Salvador, que visitava o povo de rua, né? Visitava os moradores da população de rua, que levava sopa, roupa, pão, mingau, biscoito para o povo de rua. Então foi um tempo muito bom, mas difícil, porque não era permitido pelo seminário fazer trabalhos assim em período de formação. Mas mesmo assim, Deus sempre botou a mão em minha cabeça, né? Porque o reitor da época não permitia, mas o bispo auxiliar, Dom José Carlos Melo, era lazarista, da congregação de São Vicente de Paulo, que era o santo da sopa, dos pobres. Então, Dom José Carlos nos doou o material e a gente fez a sopa para levar para os pobres. E o reitor não podia ficar contra o bispo auxiliar. Então, a gente continuou. Eu fui assim até o final, né, do seminário, fazendo esses trabalhos. Quando terminei o seminário, eu terminei preocupado. Não estava bem assim, bem não, porque o então arcebispo, o Dom Lucas Moreira Neves, ele, quer dizer, eu não sei o que acontecia, ele não me reconhecia muito. Ele tinha muita amizade com todos os seminaristas. Talvez porque eu nunca fui muito clerical, né, de usar essas roupas. E ele era neoconservador, ele andava de batina o tempo todo. E os meninos, quando ele ia visitar o seminário, se vestia de calça preta, de sapato, camisa branca, era tudo assim um padrão. E eu era meio despadronizado. Andava de alpercata, de chinelo, com esse jeito bonachão que eu tenho. E parece que isso fez com que ele não fosse muito com minha cara. Mas eu fiquei com medo. Eu disse, não, eu vou terminar o seminário e o cardeal não vai me ordenar. Mas, menino, quando Deus quer, não tem que atrapalhe. Não é? Quando eu terminei o seminário, então me botaram aqui em Pau da Lima para fazer um estágio. E nesse período que eu estava vindo para cá, Padre André foi passar férias na Bélgica e me convidou para ir para lá, ficar lá um pouquinho com ele. E eu fui lá ficar com ele na Bélgica um mês. Quando a gente estava lá sentado assistindo um pouco de TV, veio a notícia que Dom Lucas tinha sido nomeado pelo Papa João Paulo II para ser prefeito da congregação dos bispos no mundo inteiro. Então eu, viva! Dei graças a Deus. Eu disse, pronto, é um bispo ótimo, inteligentíssimo, ótimo administrador, um homem espetacular. Eu não tenho ele como bispo, como pessoa, eu não tinha nada contra ele. Ele tinha contra mim, porque eu levei 7 anos no seminário, ele não me conhecia, não sabia meu nome, nem nada, e até certa vez me confundiu com um jardineiro, perguntou ao seminarista, o jardineiro toma café com vocês aqui por quê? E os meninos disseram, não, Dom Lucas, ele não é jardineiro, não. Ele é seminarista. De que diocese? De Salvador. Né? Mas isso já passou. Mas foi muito bom, porque depois disso eu era abusado. Os meninos ficavam, ao jardineiro, ao jardineiro. Mas na Páscoa pararam de dizer isso. Porque na Páscoa tem o Evangelho de João, né? Interessante esse Evangelho de João,
porque os meninos me chamavam de jardineiro. Jardineiro para cá, jardineiro para lá, para me abusar. Mas você vê que quando chegou na Páscoa, tem essa leitura de João 20, 13. Maria Madalena estava junto ao sepulcro, de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro do interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados. E eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela disse: levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, voltando-se, viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse: mulher, por que chora? A quem procurais? Pensando Madalena ser o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu que levaste, dize-me onde puseste, e eu irei buscar. Por causa desse evangelho, eu fui salvo. Porque eu disse aos meninos: está vendo vocês? Que besteira! Até Jesus foi confundido com o jardineiro, não é? Então, depois disso, passou essa bobagem do jardineiro. Mas, graças a Deus, o Dom Lucas, ele era muito capaz. Eu até pensava que ele ia ser papa, porque ele era muito capaz, muito inteligente, muito capaz. Então ele foi transferido para Roma, veio Dom Geraldo Magela. E aí Dom Geraldo, quando chegou aqui, em Salvador, tomou posse e, com pouco tempo empossado, quiseram presentear Dom Geraldo. E qual foi o presente que fizeram? Permitindo a ele realizar 2 ordenações. Era eu e o padre Washington. Fomos ordenados no dia 6 de agosto de 1999, ordenados diáconos, lá na Catedral Basílica do Terreiro de Jesus. Aí ali mesmo, Dom Geraldo marcou a ordenação sacerdotal para o dia 6 de fevereiro do ano seguinte. E me transferiu para Simões Filho. Chegando em Simões Filho, foi uma beleza, um novo desafio. Porque o padre Emílio era um homem muito caridoso. O padre Emílio construiu praticamente a cidade de Simões Filho, né? Construiu 14 centros comunitários, que eram capela-escola. Eu conheci o padre Emílio, embaixo da igreja tinha areia, cimento, brita, bloco. Era uma casa de material de construção embaixo da igreja. Ele e Catarina fazia o cadastro das casas dos pobres e construía a casa dos pobres. Era o homem do social. E aí Padre Emílio morreu. E quem foi lá para poder estar com o povo foi nomeado pároco, o reitor do seminário, Padre Pedro Paulo Múnera, e a gente foi para ajudar os diáconos. E chegando lá, foi a mão na luva. Eu já gosto do social, vinha lá de Luxemburgo, o povo de Luxemburgo, a família de Padre Emílio, alugava contêineres e mais contêineres de roupa, de leite, de coisa para cuidar dos pobres. Ave Maria, que período bom. Ali eu me metia em tudo, para distribuir leite, para distribuir roupa, para fazer uma coisa. As roupas, tinha roupa nova que vinha, então se vendia para poder sustentar a obra social da paróquia. Advogados, médicos, gente do fórum vinha comprar aquelas roupas boas de Luxemburgo, ó, terno, cada coisa boa, comprava. Simões Filho se vestia bem naquela época. E hoje ainda deve ter. E a gente distribuía o leite, as coisas para as crianças. Era um tempo bom. Mas minha alegria em Simões Filho durou pouco, né? Porque Terra Nova precisava de um pároco. Um pároco não, um administrador paroquial para a antiga paróquia de São Pedro do Rio Fundo. E eu fui nomeado para lá pelo Dom Geraldo. E chegando em Terra Nova, a paróquia era São Pedro e eu morava em Terra Nova, lá na comunidade de São Roque. Como São Pedro, a igreja tinha caído e a população do Rio Fundo era uma população diminuta, como até hoje é diminuta, a sede da paróquia veio para Terra Nova, então
eu aproveitei que a igreja estava reformada pelo padre Kleber, meu antecessor. O padre Kleber também foi um excelente administrador. Construiu muita igreja em Terra Nova, era um homem construtor. Aí eu aproveitei que já estava tudo estruturado, fiz o projeto para a nova paróquia. E Dom Geraldo acolheu. Em 2001, criou a paróquia São Roque de Terra Nova e suprimiu a paróquia de São Pedro do Rio Fundo. E aí, pronto, fiquei em Terra Nova, enfrentei muitos desafios. Até hoje, se você for lá, o povo vai dizer assim, Padre Jorge, era brigão. Porque eu cheguei lá e encontrei uma igreja muito subserviente ao poder político municipal. O prefeito era um homem muito dominador. E o povo permitia que ele dominasse. Ele ajudava a igreja. Mas em troca disso, a gente tinha que fazer o que ele queria. E eu não queria uma igreja subserviente. Então fortaleci o dízimo, as ofertas, e comecei a separar mais a igreja da realidade municipal. E o prefeito não gostou muito disso. Então, na primeira Páscoa que eu fiz lá, ele armou um palanque na frente da igreja. E quando ele armou o palanque, ele disse, a vigília só pode ir até 9h30, porque vai ter festa da praça. Eu disse, você não pode botar um palanque na frente da igreja e determinar o horário da vigília. Então ele disse, termine sua missa cedo. Quando estava acontecendo a vigília, na noite de Páscoa, são 9 leituras, ainda estava na terceira, quarta leitura, ele soltou o som e começou a festa. Então eu saí da igreja, muito revoltado, puxei os fios, desliguei o palanque, gritei, mas no interior quem manda é o prefeito, né? Infelizmente não tem delegado, não tem juiz, não tem promotor, não tem ninguém. Mas quem manda é o prefeito. Infelizmente. Enfrentei muitos problemas lá na cidade nessa época, porque é a vontade do prefeito. Então eu mandei os fiéis embora, fechei a igreja e disse a mim mesmo, né? Só tem um jeito para mudar a realidade da igreja de Terra Nova. Eu tenho que tirar esse prefeito do poder. E aí, porque ele não respeitava a igreja, porque ele era subserviente a ele, e aí a partir daí, o que foi que eu fiz? No dia seguinte, comprei lonas pretas enormes. Essas lonas que botam de terrenos, comprei aquela lona preta. E aí, forrei a igreja toda de lona preta. E aí escrevi, Cristo continua no sepulcro. O prefeito não permitiu que ele ressuscitasse. Aí começou um burburinho na cidade, uma confusão. Eu não sou clerical, não sou de usar batina, mas fui em Santo Amaro, pedi uma batina emprestada ao padre Edilson. O padre Edilson me emprestou. Eu fiquei de batina o tempo todo. A igreja de preto e o padre de preto. Aí foi aquela confusão, o povo querendo, rindo, brincando. O povo do interior não levou muito a sério, não. Não, o padre é maluco, o padre é doido, o padre não sei o quê. Mas Deus inspira as pessoas. Deus me soprou. Suba na torre da igreja e vire de costas o padroeiro. O padroeiro era São Roque. Aí eu subi na torre da igreja, peguei a imagem de São Roque, virei de costas. Quando eu virei, pronto. Foi uma confusão na cidade. Eita! Vai acontecer um bando de desgraça, porque o padroeiro virou as costas para a cidade. Vai ter doença, vai ter confusão. Eita, foi aquela confusão. O povo ficou danado, porque São Roque virou as costas. Aí veio o presidente da Câmara, que era o irmão do prefeito, vieram vereadores, veio gente da cidade. Padre Jorge, pelo amor de Deus, vire São Roque. Não vou virar. Antes de São Roque virar as costas para vocês, vocês virarem as costas para Cristo. Eu não vou desviar. Então, nessa confusão, formaram uma comissão e vieram falar com o cardeal para que eu desviasse um santo.
Então o cardeal mandou uma equipe para conversar comigo, para virar o santo. Eu disse a ele, ó, Dom Geraldo, o santo vai continuar de costa. Porque o senhor está aqui em Salvador, o senhor não sabe os problemas que a igreja de Terra Nova enfrenta. Então eu vou desvirar o santo quando eu achar propício. Ele, mas é porque o povo está zangado, não sei o quê. Eu disse, tá bom, então domingo eu vou. No primeiro domingo da Páscoa, eu vi o santo de novo. Tá bom. Aí, quando foi no domingo seguinte, eu celebrei uma missa numa quadra de esporte das irmãs. Quando terminou, eu disse, agora nós vamos para a igreja. Abri a igreja e desvirar o santo. Mas eu vou sair do altar, vou dar a mão ao coroinha, o outro coroinha vai dar o outro. Vamos formar uma corrente humana. Eu quero todo mundo dar as mãos em silêncio. Se vocês não fizerem isso, eu não vou desvirar o santo. Aí eu fui andando, porque o povo tinha medo do prefeito. Cidade pequena. Ou o povo é aposentado, ou o povo trabalha na prefeitura. E o povo tinha medo de enfrentar o prefeito, porque ele demitia mesmo. Ele perseguia mesmo. Ele não era fácil. Aí o povo foi dando a mão. Eu fui, quando chegou na frente da casa do prefeito, eu parei com o povo, pela multidão, e cantei, queremos Deus, homem ingrato, o Pai Supremo Redentor. E aí nessa música tem uma estrofe que diz assim, e vê a igreja respeitada, são nossos votos de cristão. E aí o povo cantou, eu de novo, e vê a igreja respeitada, são nossos votos de cristão. Eu, de novo, botei o povo para cantar 20 vezes esse pedacinho. Depois cheguei lá na igreja, tirei os plásticos, desvirei o santo. E aí pronto. Aí Dom Geraldo me chamou aqui em Salvador e pediu que era para que eu fizesse uma coisa, que eu viesse embora para Salvador. Eu disse, Dom Geraldo, eu não posso vir agora. Porque o prefeito teve essa briga com a igreja. Se eu vier, todo mundo vai pensar que quem manda na igreja é ele. Não é o senhor e nem sou eu. Ele manda lá onde ele quiser. Na cidade ele manda em tudo. Mas o povo tem que entender que na igreja não é o prefeito que manda. Não é? É o cardeal. É o padre. Aí o Geraldo me ouviu e eu disse, faz assim. Em 2005, ele sai do poder. E eu venho embora. E se ele não perder a eleição e continuar, ele disse, eu venho embora. Pronto. Aí Dom Geraldo me disse, então tá bom. Fechou comigo. E eu disse, agora é uma questão de honra. Tenho que tirar esse homem do poder. Né? E aí foram os 5 primeiros anos de sacerdócio. Foi ano de muita dificuldade. Porque o povo ficava meio atrapalhado entre o padre e o prefeito, entre o trabalho e a igreja, mas mesmo assim eu não tinha uma missa com a igreja vazia. Era lotada, com gente do lado de fora e tudo mais. Mas o que acontece é que com essa briga toda com o prefeito, dividia a cidade, era uma confusão. Eu não sei se o povo ia para a missa por causa da palavra de Deus, ou para ouvir se o padre ia falar alguma coisa do prefeito. Eu sei que a igreja lotava. Me convidavam para as coisas, quando chegava lá, eu ia para participar. Me humilhava, o presidente da Câmara mandou para mim um convite para a abertura dos trabalhos. Quando chegou lá, não me convidou para compor uma mesa. Aí o vereador disse, eu quero dar meu lugar ao padre Jorge. Ele não permitiu, ele não deixou eu falar. Quando acabou a sessão, eu disse, acabou a sessão? Acabou. Então agora eu posso falar, porque não está na sessão. Você, como presidente da Câmara, né? Você sofre de esquizofrenia? Porque como é que você de manhã me manda um convite desse para a abertura dos trabalhos da Câmara e quando chega, agora de noite, me faz essa desfeita? Você sofre de dupla personalidade, de esquizofrenia? O que é que você sofre?
não é? Eu também jogava duro. Eu não era brincadeira. Mas, com isso tudo, eu fui me fortalecendo. E o próximo candidato era Rock. O mesmo nome do padroeiro. Eu disse, é minha chance de tirar o homem do poder. Lancei um CD de São Roque. Só tinha música de São Roque. Tinha 16 músicas, cantando música de São Roque, música de São Roque. Na cidade ele só dava São Roque. E para ir, e o prefeito só me chamava de forasteiro. Esse forasteiro, esse forasteiro, esse forasteiro. Quando foi depois, os vereadores, para não dizer que eu era forasteiro, me deram o título de cidadão terranovense. Me deram o título, foi. Título de cidadão da cidade de Terra Nova. Então, a partir de então, os vereadores disseram, não pode ficar chamando o padre de forasteiro. Aí me deram o título de cidadão e o prefeito não pôde mais me chamar de forasteiro, porque o padre agora era cidadão da terra. E aí, por fim, aconteceu que ele caiu do poder e eu vim para Salvador. Na época, o Bonfim estava já com problemas, como está até hoje, e aí o cardeal queria que eu fosse para o Bonfim, que ele sabia que o Monsenhor Walter não aguentava mais, ia sair, e era para eu ficar como reitor. Mas eu disse a ele que Pau da Lima tinha ficado vacante, então eu pedi para vir para cá. Então ele mandou para Padre Xavier para o Bonfim, e eu vim para cá, para Pau da Lima. Eu disse, meu Geraldo, eu acho de zoada, de gente, de agonia, de povo. Aí ele me mandou para cá. Então, desde 2005 que eu estou aqui, em Pau da Lima, já vou inteirar agora 20 anos, ano que vem, que estou aqui, nesta paróquia. Não é? Aqui encontrei uma paróquia também muito diversificada, muitos problemas sociais, muitos problemas de bairro, a igreja cercada de bares, eram 6 bares, e a gente quase não conseguia celebrar missa. O lixo na frente da igreja chegava a uma altura enorme, quase de 2 metros de altura, de tanto lixo. O povo vinha rezar em busca, com tanta mosca e mosquito e muriçoca, atrapalhando a oração. Então foi um desafio para mim, tirar o lixo, né? Tirar os bares, a zoada ao redor da igreja. Hoje ainda tem mais ou menos. Reestruturar as pastorais, reestruturar o trabalho pastoral na paróquia. Eu sei que o pessoal tem respondido bem nesses anos aqui em Pau da Lima. Mas tem dificuldades, tem muitas dificuldades porque tem violência, tem um tráfico, tem a própria violência policial e tudo mais, mas a gente vai vivendo, sobrevivendo nos desafios da grande cidade Salvador. Né? Salvador. Mas quando eu completei anos aqui, então teve festa de 50 anos de Terra Nova, o prefeito me chamou lá para comemorar. Aliás, ele me chamou, não, o povo me chamou. E quando eu cheguei lá, ele de joelhos pediu perdão. Perdão, Padre Jorge, por tudo que eu lhe fiz quando o senhor passou por aqui. Mas foi um ano, eu digo a você que me assiste, foi o tempo que mais a cidade cresceu. Foi quando o prefeito era Jajá e eu era o pároco. Porque nós dois não nos dávamos, então eu era uma espécie de oposição. Porque a cidade não tinha oposição. Bastava o prefeito coçar o braço, o bolso, as pessoas faziam tudo o que ele queria. E aí a oposição era o padre, que descobria que a rua tal de tal lugar recebeu verba para calçar e não estava calçada. Que o hospital recebeu dinheiro para reforma e não foi reformado. Né? E aí eu denunciava essas coisas, eu falava, eu brigava. E aí ele pediu perdão e a gente, de certa forma, se reconciliou. Aqui em Pau da Lima, eu cheguei, fiz todo o trabalho social, ainda faço muito trabalho social, assumi a obra social lá do Paulo VI, no Pau Miúdo, a escola que eu estudei quando criança, e que era a creche, que o Padre André fundou, eu tive que assumir, porque estava para desabar.
Então eu assumi a obra social lá, dava muitas aulas no curso de extensão em teologia, parei de dar e fiquei assumindo os trabalhos da paróquia. Mas depois eu voltei. Dom Geraldo me convidou para ser diretor espiritual e formador de lá do seminário. Aí eu fui, passei um ano, mas teve um pouquinho de confusão também e terminei largando. Mas agora o atual cardeal e a nova equipe do seminário me convidou de novo para dar orientação de Bíblia aos meninos do propedêutico. E aí eu estou fazendo isso. E aqui em Pau da Lima vou desenvolvendo os trabalhos, né? É muito trabalho. Nós temos aqui umas 15 comunidades com igreja e outras que são pontos de missa, não é? É um organograma muito grande que a gente tem, com muitas funções aqui para realizar. E também ainda tem as missões fora, né? Eu realizo também algumas missões fora de Salvador. Todos os anos tenho o dever, a missão de realizar a festa de São Pedro do Tento, lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Valença. Isso também me valeu o título de cidadão valenciano, né? O título de cidadão valenciano que eu também recebi com muita alegria da cidade de Valença. Foi muito bom esse título pelos trabalhos que realizo lá. Já há mais de 15 anos que eu vou à cidade de Valença e lá realizo o trabalho de evangelização. Isso me valeu o título de cidadão valenciano. E também, além de coordenar esta paróquia, eu também sou coordenador arquidiocesano de pastoral de saúde. Eu tenho muitos agentes de pastoral de saúde e também assisto à rede CESAB, a rede da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. E essa rede é dos hospitais públicos. Então, eu trabalho em muitos hospitais públicos, visitando os doentes e fazendo valer o SUS, né? Com toda a sua prerrogativa, que o SUS é um excelente plano de saúde. A gente tem que fazer o controle social para fazer valer o SUS. E por causa desse trabalho, né, com o SUS, também me valeu o título de doutor honoris causa pelo grupo de capelães, né? O título de doutor honoris causa pelo grupo de capelães do Brasil, né? E uma faculdade de Brasília, que se instalou também aqui em São Gonçalo dos Campos, me fez valer esse título de cidadão, de doutor honoris causa, por causa dos trabalhos realizados nos hospitais da rede pública e pelo grande empenho na defesa do SUS e na defesa da saúde pública. E por causa desse trabalho de apoio e visitação aos doentes. Também sou um dos autores da portaria 880 de 2014, que regulamenta a Lei 9.982 federal sobre assistência religiosa. Então, é porque aqui em Salvador já fez agora 10 anos, no dia 13 de julho, fez 10 anos da portaria. Mas, infelizmente, o governo do Estado ainda parece que não dá muita atenção e não faz isso disseminar. Essa portaria, ela garante às religiões diversas, candomblé, espiritismo, protestante, que a gente chama evangélico, católicos, né, candomblecistas, etc., a dar assistência, não é visita. Os líderes religiosos não visitam as pessoas, eles dão assistência. Assim como o médico cardiologista ou psiquiatra, quem quer que seja, vai ao hospital para assistir o doente, o líder religioso também vai para assistir o doente. E a portaria reza que a gente pode fazer esse trabalho qualquer hora do dia ou da noite. O único impedimento é se o paciente estiver em procedimento. Mas se não estiver em procedimento, a gente pode sim
entrar e dar assistência. Mas eu tenho que ter, meu irmão, minha irmã, você que me assiste na Novo Milênio, rádio e TV, eu tenho que ter uma postura profética e arriscar a vida. Quando eu visito o hospital e percebo que tanto a lei, a portaria 880/2014, quando ela não é respeitada, e quando o próprio direito do SUS não é respeitado, eu tenho que gritar. Alguém tem que gritar para que a lei e os direitos sejam garantidos. Então, a gente tem agora na Bahia muitos hospitais que nos últimos anos foram construídos, mas infelizmente foram entregues à rede privada, formando o chamado público-privado, não é? E essas entidades pública-privada, elas fazem questão de desconhecer os direitos do paciente, os direitos que as pessoas têm. Eles agora deram para sequestrar o paciente. O paciente parece que é propriedade do hospital e não da família. Não tem um cuidado, porque o paciente, ele é um complexo, né? É saúde mental, social, espiritual. A gente não pode achar que o paciente é só problema físico. Em torno de um paciente que está com uma doença física, tem todo um problema social, econômico, espiritual ao redor. Então é uma luta. E eu estou aqui me preparando, porque ano que vem, no dia 6 de fevereiro, eu já completo 25 anos de padre. Eita, é uma beleza, é uma beleza. Esses 25 anos de padre ininterrupto, desde quando fui ordenado até hoje, ninguém pode dizer, Padre Jorge tirou férias. Nunca tirei férias, né? E nem tem esse negócio de dia de descanso, não. Se eu estiver cansado, eu descanso. Para mim tem duas coisas que são claras. Para quem gosta do que faz, férias, não é? Eu vivo assim. Eu amo o que eu faço. Agora, diante dessa realidade, eu tenho o lema do meu sacerdócio. Eu escolhi como lema do meu sacerdócio, vim para servir meu cansaço, que a outros descanse. E de fato Deus ouviu essa prece. E no dia que eu estou cansado, que invento, vou descansar, Deus, manda uma coisa que me impede de descansar. Não é? Aí eu tenho que ir para a linha, para a luta. Mas aquele dia 6 de fevereiro de 2000 é inesquecível. Foi no SESI do Retiro. Mais de 3.000 pessoas. Eu sozinho, sem dormir, tinha mais de 3.000 pessoas. Né? Foi uma beleza, uma multidão que aclamava, que gritava, que participava por causa do meu trabalho social. Né? Não era por nada, é por causa do trabalho social. Quando seminarista, já me envolvia em muitas coisas. Eu já fui conselheiro de saúde, e também por causa do SUS, já tomei até porrada na polícia. Já apanhei no hospital. A polícia tem mania de ver preto e cobrir o pau. Depois que bate, é que vai perguntar quem é. Né? Tomei uma porradinha boa. Foi fácil. Não foi fácil como foi essa porradinha. Eu fui dar socorro, chego lá, à noite no hospital, encosto o carro para ver se vai atender. Se não fosse atender, tem que levar a paciente para outro lugar. Mas o vigilante do hospital veio mandar tirar. Eu disse, menino, o estacionamento está todo vazio. Tem 11 vagas na ambulância e só tem uma. É só enquanto eu vou ver se vai ficar ou não aqui. Enquanto eu subi para falar com o médico, ele chamou a polícia. A polícia já veio me batendo, não é? Me batendo. E ele ainda disse ao médico, não atenda o paciente não, enquanto ele não tirar o carro. Eu disse, como é, menino? Você é vigilante da ordem do médico? Que negócio é esse? Olha, seu doutor, a paciente está com pressão de 20 por 11. Se essa menina der aí um AVC, eu morrer. Antes disso, amanhã, na reunião do conselho, vou dar pau no senhor, viu? E o senhor depois vai ser demitido, exonerado, e vai medir pressão lá na Lapa.
para ganhar 50 centavos. Quando eu virei, a polícia já estava em cima de mim, para querer levar minha chave, o carro, aquela confusão. E eu disse, calma, não é assim não, como é que é isso? Né? Você é mal educado, não sabe se dirigir às pessoas, não. E aí ele já foi dando burro, puxando pela a cola da camisa. Quer dizer, já enfrentei muitas coisas, não é? Desrespeito. A gente faz uma procissão no bairro desse, quando vem a procissão, tem tanta gente causando tumulto no bairro, paredão, tiroteio, droga, briga, tudo isso acontecendo, a polícia acha de vir querer parar quem? A procissão de Nossa Senhora Auxiliadora. Meu irmão, o meu sangue ferve. Eu sou um padre que o sangue ferve. Se a maioria dos padres hoje estão nessa onda da paz eu sou do ritmo de Jesus, né? Está pensando que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer foi fogo e queria que já tivesse aceso, né? Eu não sou lá calmo, não. Meu sangue ferve. Tem algumas coisas que fazem meu sangue ferver. E uma delas é a injustiça. Principalmente quando a injustiça é ligada ao pobre, né? A gente vê o pobre que não conhece seus direitos sofrer, apanhar, achando que foi feito para apanhar, né? Com fome, achando que foi feito para passar fome. E aí nessas coisas a gente tem que ir à luta. E isso também me custa, não é só no mundo civil, não. No mundo clerical também eu sofro, porque às vezes é taxado de esquerdista, é taxado de comunista, é taxado quando a gente luta pelos direitos, né? Aí eu tenho vontade de dizer, como o Noel de Câmara dizia, quando eu chamo um pobre e dou um pãozinho, esse padre é um santo, fazendo caridade. Mas se eu pegar o pobre e colocar em pé e disser a ele, você tem direito ao pão, aí eu sou comunista. Porque estou ensinando direito ao pobre, não é? E Jesus foi uma pessoa assim. Jesus, ele encontrava o pobre, ele botava de pé. Olha a mulher encurvada do Evangelho, né? Ele encontrou uma mulher encurvada, ele endireitou a mulher, botou a mulher em pé. A pessoa encurvada é na condição de quê? De escravo. Quem anda encurvado é um escravo. Mas Jesus botou a mulher em pé. Então, é isso. Meu sacerdócio está aqui, vai completar 25 anos. E dia 10, aí agora é a vez de Salvador, né? Eu tenho reconhecimento da Câmara de Terra Nova como cidadão, reconhecimento da Câmara de Valença como cidadão, reconhecimento de um grupo de fora da Bahia, como o doutor Noves Causa pelo trabalho, agora a cidade de Salvador, no dia 10 de setembro, próxima terça-feira, estará conferindo uma medalha de honra chamada Medalha Irmã Dulce, que é destinada a todas as pessoas que se destacam pelo trabalho social, que se destacam pela luta pelos pobres. Não é uma honraria, é assim que eu posso dizer, minha, não, de jeito nenhum. Isso é a nossa luta. É a nossa luta. Então, certo assim, quando a gente está falando disso, os foguetes estão estourando para confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. Essa medalha não é a medalha que é conferida para Padre Jorge. É conferida à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que luta comigo. É conferida à Pastoral da Saúde, que luta comigo. É conferida à Arquidiocese de Salvador, que apesar de tudo, ainda confia no meu trabalho. Não é? Essa medalha é uma honra para todos nós que no próximo dia 10 receberemos lá na Câmara Municipal de Salvador. Eu quero encerrar esse bate-papo, né, sobre minha caminhada, minha vocação, agradecendo a Deus pelo padre que sou, pelo seminarista que fui e por aquele que eu sou. O meu caráter, a minha vida que foi feita, que foi construída no seio de uma família muito católica, a família Brito, né? A família Brito. Minha mãe faleceu, meu pai também faleceu. Hoje eu conto com os irmãos que estão aí na ativa, eles sempre estão ao meu lado,
conto com a comunidade, conto com o povo de Deus, conto com os amigos. Fiz muitos amigos nessa caminhada. E não tem coisa melhor do que ter amigos, né? E hoje eu me sinto no dever de cuidar do Padre André, que me batizou com 1 ano de idade e hoje está com 90 anos. Eu me sinto no dever de estar com ele, de estar com a comunidade cuidando dele. Não é? Isso é importante demais. E eu quero invocar a bênção de Deus sobre você, que teve paciência de me ouvir nesses minutos e que a graça de Deus esteja contigo e que o poder do Altíssimo te cubra com a sombra, com a sua sombra, para que nenhum mal chegue perto de ti. Salmo 91. Para que a desgraça não bata na sua porta. O Senhor Todo-Poderoso dê ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos, a fim de que você não fira os seus pés nem nas pedras, nem nos espinhos. E esse salmo é uma verdadeira oração, porque por tudo que eu já passei nessa minha vida e nesses 25 anos de padre, eu tenho certeza, não teria feito nada se a mão de Deus não estivesse ao meu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.